E aí tem a imagem 12, que aí já é um outro chefe do programa mais recente, que é o Elizondo, em que ele fala assim... Lembra do Lacatte, que é cientista de foguete, que falou isso aí? O Elizondo estava com ele porque eles iam fazer um briefing, que é uma reunião com o Congresso, para explicar o que eles estavam vendo lá e o que era o fenômeno, o que eles achavam que era. Aí o Elizondo falou assim... o Lacasse queria ir lá comigo para fazer esse briefing. O único problema é que o briefing que o Jim Lacasse queria compartilhar com a liderança incluía palavras como arcanjos, anjos, demônios e reino espiritual. Isso seria ir muito além para a grande maioria. Então, assim, ele já estava querendo explicar para os caras 3 passos depois. Esse podcast que eu estou falando contigo, sabe? Como o fenômeno se manifesta, que tem a ver com a conexão espiritual. Isso um cientista de foguete falando do Pentágono. Então, você vê, né? Como não é absurdo você ter uma ciência e você começar a entrar nessa questão, porque não tem saída, cara. Se você não explicar pro lado religioso, espiritual, não tem o que fazer, você vai ficar travado. Só com tecnologia, com ciência, você não consegue explicar. Então, o que eu acho que eu vivi na Amazônia lá com o Zé Yanoá, se a gente pegar o conhecimento científico, juntar com o conhecimento das religiões e juntar com o conhecimento indígena, e claro, tudo de forma filtrada, a gente chega nesse fenômeno. E alguém... Você não gosta de falar sobre esse assunto, como é que vai abordar neste vídeo? Não é que eu não goste de falar, é que eu não quero me aprofundar, é diferente. Sei. E qual a diferença? Quando está falando não está se aprofundando. Não necessariamente. Eu só gostaria de levantar uma questão relativa à minha questão pessoal, que envolve o meu oráculo. Ah, o seu oráculo. Exatamente. E isso tem a ver com o vídeo que você colocou na introdução, óbvio. Eu vou fazer uma analogia para você entender. Lá vai ele. Deixa de ser implicante e presta atenção na analogia. Tá bom, vai lá. Você lembra que há algum tempo um exemplar do peixe-diabo negro veio parar na superfície e causou o maior rebuliço? Sim, aquele do desenho Procurando Nemo. Não que seja do meu tempo, mas imediatamente lembrei de National Kid quando diziam que selacanto provoca maremoto. Isso, esse mesmo. Então veja bem, este animal vive nas profundezas. Ele passou a vida inteira sem imaginar o que era a luz do sol. E certamente nunca havia visto um ser humano. Para ele, tudo aquilo foi uma experiência nova, que ele não imaginava que pudesse existir. Certo, isso mesmo. O seu universo se resumia à escuridão completa. Ele existia na água, nós existimos fora dela, com uma pressão completamente diferente, com oxigênio em abundância. É toda uma realidade impensada para ele. Tá, eu já entendi. Mas onde você quer chegar? Eu quero chegar no ponto em que você vai entender que o mundo espiritual está para nós como nós estamos para os animais das profundezas. O mundo espiritual é uma realidade que nós não compreendemos plenamente, mas ele é real. Isso eu já sabia. Mas agora é que entra o questionamento. Quando um mini submarino desce às profundezas e tem contato com estes animais, é por um objetivo. Sim, a pesquisa, a descoberta de novas espécies, o estudo do habitat, essas coisas. E óbvio que isso não é diversão, é trabalho. E isso teve um custo, demanda profissionais habilitados, tecnologias. Anda logo, fala onde você quer chegar, Stamp. Quando meu amigo espiritual, que eu carinhosamente chamo de oráculo, me preparou para a morte de meus pais, quando salvou a minha vida em 2017 ao me dizer: não troca a tua vida por um celular. 15 minutos antes de um ladrão apontar uma pistola para minha cara, quando ele fez todas estas coisas, foi com um objetivo. Sim, preservar a tua vida, te preparar para acontecimentos que iriam impactar a tua jornada. Você inclusive publicou um livro chamado Todas as Vezes que Deus Falou Comigo. Exatamente. Então ele claramente estava cumprindo a missão dele, assim como o amigo espiritual de cada um de nós faz isso. Para de enrolar, eu já entendi. Onde vai dar esta prosa, Stamp? Quando eu publiquei meus 2 primeiros livros, eu falei sobre a civilização maia, sobre as coincidências envolvendo o Botafogo, a noite do dia 21,
mas eu não sabia da existência do Popol Vuh, o livro sagrado dos maias. Até que numa manhã de sábado ele insistiu para que eu assistisse o programa que estava começando no History. Sim, quando ele falou por 3 vezes com você para não trocar de canal. Assiste. 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 E eu acabei assistindo por insistência dele. E aí caiu a ficha que existia a batalha dos 2 irmãos gêmeos contra os senhores do submundo, que até então você não fazia a menor ideia. É aí que eu quero chegar. Se ele me orientou, me preparou, me salvou por diversas vezes, por qual motivo iria intervir neste sentido? Boa pergunta. Qual o interesse da parte dele para me influenciar a falar sobre isso em meus livros? Boa pergunta mesmo. E mais, até onde eu comecei a escrever por iniciativa minha? Será que não houve interferência dele? Porque você não sabe diferenciar quando é você que está pensando ou quando é ele que está falando, não é isso? Essa é outra questão interessante. Vamos supor que você tem um rádio. Ele está funcionando, porém, a tela do dial está quebrada. Você alterna as estações pelo botão, mas está trabalhando às cegas. Você não sabe em qual estação está sintonizando, mas ouve perfeitamente a programação. É assim que funciona a comunicação dele comigo. Porque ela vem direto pela tua pineal, não pelos ouvidos. Como uma antena de rádio. Entendi. Então a problemática é essa. Se o Botafogo não é uma predestinação celestial, se tudo que eu falo desde 2012 é viagem na maionese, é ilusão, é criatividade da minha mente louca e obsessiva, então por que ele interferiu nessa questão? Porque se não fosse ele, até hoje você não estaria falando sobre os irmãos gêmeos. Que foi uma questão vital para eu compreender a relação do Botafogo com a civilização maia. Quando ele insistiu para você assistir o programa que falava sobre isso, foi o momento em que o assunto deixou de ser brincadeira para ficar sério. Exatamente. Esse é o ponto. Agora eu estou entendendo. Faz sentido mesmo, Stamp, porque ele que é do mundo espiritual fez questão de te orientar neste sentido. Com que propósito? Ele te avisou da morte dos teus pais porque você precisava estar preparado. Avisou que seria assaltado para te proteger. Para que eu não reagisse. Porque o celular tinha um dia de uso, puta merda. Ah, eu reagiria. Um dia de uso. E eu fiquei com 36 parcelas para pagar. E tudo para o ordinário tomar uma cervejinha. Raciocina comigo. Se ele me avisou é porque ele viu os caras entrando no ônibus. Ele sabia que o assalto ia acontecer e que eles estavam armados. Mas por que ele não impediu os ladrões? Por que permitiu que entrassem no ônibus? Porque existe o livre-arbítrio. Porque eles também tinham os seus próprios oráculos e o meu não tinha ingerência sobre os ladrões, mas sobre mim. Porque eu tinha que decidir entre aceitar a perda e confiar nele. Faz sentido. Mas como já disse, esse é o ponto-chave. Porque uma coisa é me preparar para situações vitais, preservar a minha vida, me orientar, me guiar, me proteger. Outra coisa é falar sobre futebol. Sim, não faz sentido isso. Mas por outro lado faz. Como assim faz? E se o Botafogo for mesmo uma predestinação celestial? E se o oráculo de Armando Nogueira inspirou a dizer que o Botafogo é mais que um clube? E se o oráculo de Carlito Rocha inspirou a dizer que o Botafogo havia perdido a sua alma em 1977, quando o Botafogo perdeu a sua sede? E se o oráculo do Zico o inspirou a declarar: nós ressuscitamos um morto, em 1989? Porque todas estas ações corroboraram com a minha teoria, porque o Botafogo tinha que morrer e ressuscitar, conforme os irmãos gêmeos fizeram no livro sagrado dos maias. E se o oráculo do Luiz Caldas o influenciou a se envolver com a revolta armada em 1893 para que ele acabasse sendo preso e o seu grupo de regatas, Botafogo também fosse morto prematuramente, como o pai e o tio dos irmãos gêmeos do Popol Vuh? E se o oráculo de Armando Albano cuidou para que ele chegasse atrasado no jogo para que no intervalo já estivesse cansado e acabasse falecendo? Porque só assim a fusão aconteceu. E se os maias foram orientados em tudo o que fizeram? Inclusive para escrever o capítulo no Popol Vuh que fala sobre a batalha dos irmãos gêmeos contra os senhores do submundo. E se eles foram ensinados a jogar bola? E dar o nome de Poctapok, que foneticamente é idêntico a Botafogo. E se eles foram orientados a fazer o campo de jogo de forma que ficasse idêntico à sede do Botafogo em General Severiano?
E se os astecas foram orientados a colocar aquele ser no meio de um pentagrama, com uma adaga do sacrifício saindo de sua boca? Então nós precisamos mais do que nunca admitir que o mundo espiritual existe e que ele trabalha de forma contínua em nossa jornada, Nos inspirando, nos orientando, protegendo e preparando para os acontecimentos futuros. plantando ideias e colhendo resultados. Se tudo for mesmo assim, então você até tem razão, Sr. Stamp. E se eu tenho razão, o futebol é só uma desculpa. E o Botafogo é mais que um clube. É uma predestinação celestial.